Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindo a mais uma Prosa Criminal, canal voltado exclusivamente para a advocacia, mas para aqueles também que de alguma forma se interessam em informações no que se diz respeito ao direito penal, processo penal, execução penal. Eu queria agradecer a presença do Dr. Barbato, que entrou agora também, o Sérgio, Dr. Sérgio, e dizer para que vocês curtam o nosso canal no YouTube, né? Isso é bom para a gente, e divulguem para o maior número de pessoas para que a gente possa continuar com esse projeto, que é trazer informação útil para os advogados, para os estudantes, para as pessoas que de alguma forma se interessam em direito penal. Hoje é uma data muito especial. Eu que estou fazendo um mestrado em direito penal e estou me arvorando a iniciar uma especialização, tentando de alguma forma falar. Vamos agradecer o... Deu certo? Opa, maravilha! Legal. Deu uma apagada aqui, a hora que eu aceitei você, eu achei que ia dar aquele pânico da última vez. Eu estava falando que nós viemos aqui para falar de um tema, né, em que, em tese, já existe poucas pessoas que falam sobre o assunto, e as que falam sobre o assunto, Macri, elas falam com muita propriedade, porque elas já estudam há muitos anos, né? Não sou especialista no assunto, mas eu vou tentar de alguma forma aqui trazer para vocês, trazer para o pessoal, alguns pontos desse tema que é atual, né? E a cada dia que passa que eu vejo... Pra você ter uma ideia, eu estava lendo um artigo hoje e vi que na sua opinião, olha só que informação interessante, né? É muito longe, né? A gente não consegue alcançar. Mas é possível cometer um homicídio por intermédio da internet? Meu amigo. E aí eu pergunto, esse homicídio, ele sendo cometido por uma pessoa jurídica, como é que faz? Olha, que pergunta interessante, hein? Você Homicídio entendeu? pela internet e homicídio cometido pela pessoa jurídica. Mas aí eu vou explicar direitinho. Não vou explicar, porque eu não me julgo especialista no assunto, muito pelo contrário, eu estou aprendendo. Mas a cada dia que passa, a cada dia que... quando eu leio as matérias nesse tema, tem uma pessoa que é especialista nisso, e ele falou hoje, inclusive, eu vi uma live dele hoje, que é o Luiz Augusto Durso, que é uma pessoa que é focada há mais de 10 anos nesse assunto. Olha lá, o Diego Vidal, acho que falou aqui, ó, para acessar a eletricidade do hospital específico para desligar. Mais ou menos isso, Vidal. É isso aí. Então, olha a amplitude que existe em torno do direito penal. E mais, Macri, a legislação ainda não existe legislação específica em alguns casos, né? Primeiro, a gente precisa falar, eu escrevi um pouquinho aqui sobre isso, porque existe os crimes digitais
próprios e impróprios, e existem os crimes digitais, cara, é muito legal. Existem os crimes digitais mistos, quer ver? Mistos, quer ver? Tem um misto, eu pus aqui em algum lugar, que é Nesse caso, pode falar, Mário. como em vários outros crimes digitais, né, como você entrar num sistema e fraudar dados, roubar dados, né? Por exemplo, se você os crimes os próprios é exatamente isso aí. Os próprios, eles são aqueles crimes que a intenção do indivíduo é roubar dados, exatamente o que você está falando. E os crimes impróprios. Mas, Robson, o direito penal nosso já não supre isso? Não, de maneira alguma, Marco. De maneira alguma. É assim, ó. Você acha que é preciso nova legislação, novas legislações penais para abarcar, por exemplo, roubo de dados? Isso já não estaria configurado no Código Penal? Essa infração legislativa penal não seria Aí, por exemplo, quando eu falo lembra que nós falamos com José, com o professor do mestrado, o nosso amigo decano, professor Paulo, tudo bem? Tudo bem, e vocês? É uma satisfação aqui, novamente, estar com você, viu? Sempre, sempre. Sempre. Então, Mark, por exemplo, no caso do estupro pelo metaverso, como é que faz? Como é que eu vou regular isso? Eu vou tratar ele como a legislação normal que nós temos? Então, mas, por exemplo, eu entendi, mas um estupro pelo metaverso não enquadraria já no tipo de estupro? É exatamente essa. Seria necessário mais uma legislação penal, para abarcar um fato social que já está enquadrado, entende? A minha indignação, eu não sei se eu estou falando... Lógico, é pertinente o que você está falando. Eu acho que é isso mesmo. É o que nós falamos lá. Mas assim, dos últimos 10 anos, para você ter uma ideia, Macri, nos últimos 10 anos, a evolução, tanto na nomenclatura dos crimes cibernéticos, crimes digitais, crimes pela internet, existe uma vasta nomenclatura que ainda não tem uma própria, não existe. Né? Não é que não existe, são várias utilizadas, e ela vem, como as autoridades no assunto, os advogados que já militam nessa área, e que eu estou me arvorando, eles já dizem que, assim, nos últimos 10 anos isso muda muito. Né? Aí, você vê, existem esses crimes próprios que são a obtenção de dados e os impróprios, esse no caso do estupro pelo metaverso. Então, eles são impróprios porque a internet é o meio utilizado para cometer o delito. Né? Pedofilia pela internet. Para você ter uma ideia, já existe um caso em que a pedofilia pela internet ela não é nem digital, ela é por intermédio de voz. Porque você fala com uma criança de poucos anos, com uma outra pessoa, a doutora Ivana. Eu quero... Paulo, a Ivana precisava participar daqui com a gente, não precisava?
Ela já está convidada, ela está se preparando. Então, o Macri, esses crimes de pedofilia, você imagina, assim, é inimaginável a gente chegar a essa conclusão hoje na nossa atualidade. Né? Estelionato é um crime que já vem, já tem uma legislação, mas pode ocorrer o estelionato no metaverso também. Uma venda de criptomoeda dentro do metaverso. Né? Entendo muito pouco do metaverso, não consigo te falar exatamente de que forma isso é feito. Né? Existe a extorsão, tanto pelo metaverso como pela internet, quando você... não sei se vocês conhecem, existe aquele aparelho que é a Alexa, que você então, naquele aparelho, a hora que você se cadastra naquele aparelho, ele vai pegando informações da sua personalidade, do que você é, de como você atua, do que você gosta, e aquelas informações elas podem ser vendidas, né? Elas podem ser objeto de extorsão. E quando a gente tem esse cadastro nesse tipo de programa, vamos dizer, que é um programa inteligente, que ele aprende com o tempo, cada dia que passa, as informações elas vão crescendo, né? E sempre vai aumentando o número de formas que ela pode atuar para, de repente, ocorrer essa extorsão. Eu tenho uma Alexa em casa e eu fico abismado de ver a minha filha conversando com a Alexa, cara. Me assusta, entendeu? Porque é uma pesquisa por voz, né? E que ela conversa com a Alexa assim como estivesse conversando com uma pessoa, né? E já teve casos nos Estados Unidos da criança pedir não sei quantos mil hambúrgueres do McDonald's, por exemplo, pela Alexa, que estava cadastrado o cartão de crédito. Olha só. Tem. São milhares de situações aí que nós não estamos realmente preparados, né? A pedofilia, por exemplo, que é uma doença, né? A parafilia, aí no caso da extorsão dessa criança por voz, você conversar com uma criança e induzi-la a fazer alguma coisa, né, por meio da internet, isso também não foi pensado, né? São situações que causam um certo temor na gente, mas que precisamos enfrentar. Mas ainda volto a provocar. Aí eu queria ouvir o Paulo também. Será, Paulo, que é necessário mais legislações penais? Será que as nossas legislações penais já não abarcam esses tipos de delitos, só fazendo não uma analogia, mas uma interpretação aí? O que você acha também, Paulo? Num primeiro momento, quando a gente começou a se deparar com essa revolução digital, eu também entendia como você, viu, Macri, que havia, de fato, tipos penais suficientes para conseguir alcançar as situações, modificando apenas, né, se é que isso acontecia de fato, os objetos materiais dos delitos, né, e principalmente o modo de execução, né, que era um modo novo de relacionamento e que dizia respeito a essa interação, né, via web. Mas, se a gente for parar para pensar, né, há lacunas, sim, relacionadas à parte geral e também à parte especial
do Código Penal e lacunas que precisam ser revistas, né? Precisam ser analisadas com muito cuidado, porque a realidade informática e a realidade informática brasileira, né, ela vem exigindo das pessoas, nas novas relações sociais que foram determinadas e que são mantidas, né, uma análise mais, vamos dizer assim, circunspecta, né, mais cuidadosa, né? Então, a gente fala hoje em um direito informático e a gente pode falar também em um direito penal informático, um direito digital, um direito penal digital, né? Que é uma área que ainda tende muito a crescer. E quando eu falo que há lacunas, eu falo, por exemplo, da linguagem, né? Principalmente estrangeira, que a gente importa, né? De uma forma ou de outra, e vai se inserindo, né? nessas novas relações, né? Principalmente gerando algum tipo de entrave na sua compreensão, né? Nós que já não somos jovens mais, né? E que não nascemos nessa era digital, né? A gente tem um pouco de dificuldade para compreender essa nova linguagem, né? Então, é uma linguagem que, por si só, já exige, né, algum tipo de reflexão e, por que não, algum tipo de modificação da própria legislação penal, né? É certo que a lei penal e o direito penal como um todo vem por último, né, a última ratio, mas queira ou não, também, ainda nesse tema que você levantou, né, essas revoluções, elas acabam transformando a vida das pessoas, né? Então, se você pegar de tempos em tempos, elas acontecem, né? Como as revoluções burguesas, a Revolução Francesa, né? Que impactou profundamente aí a positivação de direitos fundamentais, né? Agora vem acontecendo também a Revolução Digital, e a gente é protagonista, a gente vamos dizer assim, usuário, né, dessa nova modalidade de se relacionar, né? Então eu vejo que é preciso tomar muito cuidado, não só para trabalhar com as tipificações já existentes, né, o alcance delas, mas principalmente no feitio de novas condutas, né, de novos comportamentos como sendo criminosos. Então, eu entendo que é necessário, sim, né, um estudo, uma análise mais aprofundada, né, para efeito de tipificação. A gente pode pegar como exemplo a própria tipificação existente, né, que é a do 154A do Código Penal, a invasão de dispositivo informático, né? É uma tipificação que já não é mais tão recente, né? Para o direito mas já não é mais, porque ela é de 2012, né? E ela diz assim: invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo e de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Tem uma palavra aí que não existia antes na nossa legislação: vulnerabilidades, né? O que significam vulnerabilidades, né? Então, você vê que a linguagem, que é o nosso instrumento maior, né? Instrumento de nós, profissionais do direito, né? Ela nos leva a uma necessidade de se compreender essa nova realidade, né? E certamente isso nos impulsiona, na minha visão, a necessidade de uma reflexão maior e um aprofundamento maior para que a gente possa verificar a necessidade, né, da inserção do direito penal em algumas novas relações sociais, e eu vejo que é necessário, sim, né, com novas tipificações penais.
Recentemente, eu e a professora Milena do Couto, a doutora Milena do Couto, fizemos uma palestra lá na OAB, de São José do Rio Preto, sobre stalking, né, o crime de perseguição. E o cyberstalking é um dos delitos hoje, né, mais cometidos, né? Ou seja, muda-se o meio de execução, né? Ele vai para o campo da internet, né? Campo digital, e certamente a intensidade de ocorrência dessas condutas, desses comportamentos, é muito maior nessa esfera, né, de relação, que é o meio digital, do que propriamente na esfera física, né, que a gente está acostumado nós aqui, né, nós três estamos mais acostumados a lidar, né. Então veja que Paulo, só para esclarecer, o que seria o stalking? Stalking é o crime de perseguição, né? A perseguição, ela exige uma habitualidade, né? Não é uma única ou episódica, vamos dizer assim, chateação ou perturbação, né, de uma pessoa para outra que vai caracterizar o delito, né? Ela exige uma habitualidade. O stalking é uma palavra americana, né, que a gente importou, mas que na lei está tipificado como perseguição, né? Está lá no 147A, perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, que pode se dar por meio, né, eletrônico, por meio digital, né? Esse é o stalking. Paulo, como eu estava falando no início, os crimes, não sou especialista em crimes digitais, mas estou estudando muito sobre o tema, e cada dia que passa, Paulo, cada dia que passa, eu vejo vertentes que têm que ser tratadas, inclusive no que se diz respeito ao marco civil da internet, né? Por exemplo, alguns documentos, eles podem ser excluídos, por exemplo, com um determinado número de tempo. Então, eu acho que, além dos reflexos penais, nós vamos ter reflexo civil. Por isso que, na minha opinião, alguns crimes, assim como a opinião do professor, alguns crimes, eu acho que a gente vai precisar. A legislação própria não, eu acho que é introduzir esses pequenas características dentro do Código Penal. E até você vê que interessante, né? Como a gente vem dizendo, além, né, dessas lacunas existentes, acho que um ponto nevrálgico, vamos dizer assim, da criminalização dessas condutas, né, cometidas nessa seara, sem dúvida nenhuma, a ideia de que se antes os bens jurídicos eram representados por átomos, né, agora eles são representados por bits. E aí há uma diferença muito grande, né, entre um e outro. À medida que a gente fala de uma substância tangível, né, que é o átomo, de um outro lado, os bits se representam por uma linguagem, né? Então, é por isso que estou dizendo a importância da questão da linguagem, né? Para efeito de tipificação dessas novas condutas, e, portanto, a gente fala até em uma modificação do objeto jurídico, né, tutelado, apesar de que muitas dessas condutas, né, estão tipificadas já, como disse bem o Macri, né, e podem se encaixar, exigindo, se for no máximo, alguma modificação, né, do tipo penal, seja para um aumento de pena, uma diminuição, uma qualificadora, um privilégio, né? Como aconteceu no furto, né? Se eu não me engano, não foi no furto?
acrescentou uma qualificadora, né? Que se foi por meio de internet, né? Isso. Também, se o Exatamente. servidor tiver no exterior, há um aumento de pena. Porque, veja bem, eu fui vítima de um delito, de um leilão virtual. E eu entrei no site, estava perfeitamente, verifiquei toda a situação e tal. Inclusive, eles clonaram um site da Jusesp, onde você acionava um QR Code da nota fiscal, jogava para um site da Jusesp que estava um site falso. Então, foi uma rede de coisas falsas, né? E aí eu fui até um especialista em direito digital. Ele falou assim, olha, esse site ele tem hospedagem em Nova Jersey, entendeu? Então, fora do Brasil, como que você vai fazer isso? Como que você vai expedir um mandado de busca e apreensão em Nova Jersey? Então, a gente tem uma certa limitação. Casos também que chegam no escritório, vocês já devem ter se deparado com essa situação também, da questão de armazenamento de fotos de crianças, né, que seria tido como pedofilia, né, onde a pessoa baixa um filme, baixa um vídeo ou uma música, e naquele site que ele está baixando, já automaticamente compartilha as informações. Porque muitas vezes as pessoas, ao baixar esses sites de música, de fotos, etc., não leem, como é de praxe, o contrato que está assinando. Você coloca só prosseguir, prosseguir, prosseguir. E naqueles detalhes daquele site, que muitas vezes é em inglês, você não vê que você está autorizando o compartilhamento do que você baixou. E aí é que mora o grande problema. Então, às vezes, você se depara com o autor do delito e fala, doutor, mas eu não fiz nada disso, eu apenas baixei uma nomenclatura escrito de uma música. E dentro dessa nomenclatura de uma música, vem um monte de imagens de crianças. Entende? E que automaticamente é compartilhado. Você já incidiu no crime. Então, e o monitoramento... Macri, aí dá para extrair uma questão interessante relacionada à necessidade de tipificação de uma conduta culposa, ou não. Sim. Né? Agora, para você chegar a essa maturidade de tipificar uma conduta culposa, as pessoas precisam deixar de serem analfabetos funcionais em matéria de informática para conhecerem um pouco mais a fundo, a ponto de saberem que o acesso a determinados sites, a determinados sítios, enfim, a determinados programas, né, pode dar ensejo a esse tipo de instalação, né, a ponto de acontecer tudo isso. Então, você vê como é que a coisa não é tão simples, né? Não é tão simples. Você defender o dolo aqui, né? E ainda exigir a tipificação de uma conduta culposa, né? Até o erro, né? A teoria do erro aí daria para ser usada também, né? O erro de proibição, O erro de tipo, né? A ausência erro do do elemento tipo. subjetivo do tipo, né? Exatamente. Então, e o erro de proibição também, ó, eu não sabia que eu não poderia acessar determinado site, aonde que, né? Eu não tenho essa capacidade, né? Então você pega uma pessoa mais idosa, por exemplo, né? Que só usa a internet para jogar baralho, por exemplo, né? Então, poxa, como é que você vai exigir dela essa capacidade, esse conhecimento, a ponto de
podermos tipificar culposamente aquele tipo de comportamento, né? E, em contrapartida, entendermos que recai sobre aquele tipo de comportamento uma reprovação social tamanha que essa pessoa precisa ser punida criminalmente. É um absurdo a Mas gente pensar nisso ao agora. mesmo, sim, ao mesmo tempo eu faço outra reflexão, Paulo. O cidadão conhece todo o direito também? O cidadão não conhece todo o Não direito. conhece. Exato. Não, conhecer todo o direito ninguém conhece, E né? parte-se do Mas, princípio que ele não pode Ele deve conhecer, né? alegar ignorância. então, o erro de proibição, ele vai além, né, do desconhecimento da lei, né, do direito como lei. Ele vai além. O erro de proibição, ele trabalha com as características pessoais, principalmente intelectuais do indivíduo, né? Ou seja, ele tinha condições de entender o caráter ilícito do fato no momento em que ele realizou aquela conduta, né? E esse é o erro de proibição. Não, ele não tinha condições. Por quê? Porque ele mora na Holanda, né, há muitos anos, veio para o Brasil numa situação episódica de um irmão que ele desconhecia, que estava no leito de morte. Ele chega no quarto e o irmão pede para desligar os aparelhos. Na Holanda é permitido, né? Lógico que não dessa forma, né? Na Holanda é permitido. Então, como é que você vai exigir do indivíduo, né, que nunca veio para o Brasil, né, que ele tivesse condições de entender o caráter ilícito do fato naquele momento? Nenhuma. Né? O cara que vive no sítio, vive no campo, né? Dificilmente vem para a cidade, vem uma vez ou outra, né? Ele mantém uma relação sexual com uma alienada mental. Né? Como é que você vai exigir, né, desse matuto do campo, né, que ele tenha essa percepção naquele momento? Né? Então, relações consentidas, mas é uma alienada mental. Né? Não poderia ter mantido a relação sexual. É Paulo, nesse sentido. no início da live, eu estava falando com o Marco a respeito do cometimento de crime por uma máquina. No caso de um homicídio cometido, por exemplo, por um carro, aqueles carros que estavam em teste, ele mata uma pessoa. A responsabilidade é da empresa. Então, você vê, é uma outra situação, né, que gera uma certa lacuna aí, né, em relação à Exatamente. responsabilização de ordem criminal, à medida em que, quando se fala em crime, na teoria tradicional, né, não há crime sem uma conduta humana. Né? Não há crime sem uma conduta humana. Então, se você treina um animal, por exemplo, um macaco, para matar alguém, e esse macaco, de tão treinado que está, ele vai lá e mata alguém, né? Logicamente que não dá para você atribuir a conduta homicida ao macaco. Ele foi um mero instrumento, né, para alcançar aquele desiderato. Agora, o animal hoje já é um ser senciente, né? É um ser que sente, né? Ele já é reconhecido dessa forma pelo direito. Então, imagine, né, você trabalhar com essa teoria. Né? Olha, eu treinei um macaco para matar, mas veja bem, tomei todos os cuidados, etc, tal, e nem estava em casa naquele momento, o macaco estava lá, ele vai funcionar como um ofendículo, né? Então, é uma situação interessante. No mesmo sentido, a pergunta do Robson, eu vejo. Né? Então, quem que preparou aquele automóvel para funcionar autonomamente? Né? Então, hoje teríamos que ir por aí, porque uma responsabilização da pessoa jurídica ela é bastante restrita no nosso país. Mas é de se pensar a possibilidade disso implementado no nosso país, se estender, né, uma responsabilização de ordem objetiva também à empresa, né? Não só a quem desenvolveu aquela tecnologia ou, de alguma forma, não quem desenvolveu a tecnologia, porque aí iríamos muito além, né? Mas a pessoa que seria responsável para colocar aquele carro e para manter aquele carro funcionando autonomamente, né? Além da responsabilidade objetiva relacionada à empresa, né?
do veículo. Mas é interessante, né? Tem uma questão bem interessante. Hoje, com os crimes digitais, eu posso dizer que se os algoritmos eles podem cometer um crime, por exemplo, determinado aplicativo começar a cometer o crime de racismo, isso já aconteceu. Já aconteceu? Já. No Twitter, eu estava pesquisando o Twitter, ele foi processado por isso, porque o Twitter deu eu estou falando aqui porque isso aconteceu, isso foi apurado, houve um laudo que demonstrou que o Twitter ele dava ênfase em pessoas brancas. O próprio algoritmo. O próprio algoritmo, você entendeu? E por trás de um algoritmo não tem sempre uma pessoa? Porque num primeiro momento você tem que incluir os dados, você tem que incluir, olha, Isso. eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de jogar bola, eu gosto de jogar basquete, eu gosto de jogar vôlei, eu vou na natação, eu não gosto de ir em tal lugar. Então, existe uma pessoa por trás disso. E aí os algoritmos, que é propriedade de uma empresa, nesse caso foi o racismo. Mas a gente pode enumerar outros, né? Pode falar, Paulo. Não, desculpa. Eu vou usar de analogia aqui uma teoria que a gente utiliza no direito penal, que é a da actio libera in causa. Né? Vocês estão lembrados? Teoria da actio libera in causa. É aquela teoria utilizada para a pessoa que ingeriu bebida alcoólica. Né? E a pessoa ingere bebida alcoólica, pega um automóvel, vai dirigir e acaba atropelando alguém. Né? A gente usa a teoria da actio libera in causa hoje. Né? E o que é a teoria da ação livre na causa? Né? É nada mais do que a gente prospectar o momento anterior à embriaguez, no momento anterior da embriaguez, né? A consciência, não é? Do agente. Ou seja, ele ingeriu a bebida alcoólica com a intenção de praticar o delito, aí seria dolo. Né? Ele ingeriu a bebida alcoólica porque ele queria comemorar, porque ingressou no vestibular. Né? Mas depois pegou o automóvel e acabou atropelando alguém. Pode falar em culpa. Né? Ou ele ingeriu a bebida alcoólica sabendo que ia dirigir depois, porque ele foi dirigindo até o local aonde ele ingeriu a bebida alcoólica, mas com a intenção apenas de se divertir. Né? Mas ele sabia que ia voltar dirigindo. Aí já dá para tentar atribuir um dolo eventual. Né? Então, fazendo uma analogia aqui meio louca, né? A essa questão que o Robson levantou, que é muito interessante, né, dos algoritmos, né? Então, vamos tentar buscar a responsabilização, né, no momento em que aquela pessoa inseriu aqueles dados no sistema, né, para que o próprio sistema, funcionando autonomamente, né, haja de acordo com o seu interesse. Né? Então, se aquela pessoa tem o interesse de fazer aquela propaganda, se utilizando desses algoritmos para vender determinado produto, e produtos que são consumidos por pessoas brancas, né? Então ela acaba fazendo esse tipo de propaganda. E isso pode caracterizar, pelo menos em tese, né? Ou ela quer contratar alguém, só que ela não quer contratar pessoas pretas. Né? Então ela joga ali naquele algoritmo, né? alguma, vamos dizer assim, especificação, né? Ou especificidade para que esse algoritmo alcance pessoas brancas, né? Possíveis candidatas para trabalhar ali. Me desculpem aí o exemplo, mas foi o que me veio à cabeça. É lógico que não é, a gente não está falando aqui de pessoas, né? Como é a utilização da actio libera in causa, né? Tanto a pessoa que ingeriu quanto a própria pessoa que foi depois e acabou cometendo atropelamento. Mas, sei lá, inventar algum tipo de teoria, né? Ou trabalhar com algum tipo de teoria já existente no direito comparado, né? Para buscar essa responsabilização. Mas é isso mesmo. É exatamente isso.
uma matéria também de um robô, eu não sei se foi na China, ou se não foi na Inglaterra, em que um robô estava jogando xadrez com um menino. E o menino, ele ia fazer uma jogada e o robô, ele, no mesmo momento, foi fazer a jogada e ele quebrou o dedo do menino. De quem que é a responsabilidade? Então, houve ali uma lesão corporal, né, contra o menino, houve uma lesão corporal. Que, nesse caso, a responsabilização, no caso desse vai ser da empresa, do técnico que fez, que elaborou a forma como aquele robô deveria, vai ser do diretor da empresa, do coordenador da empresa, do dono da empresa, né? Já que a empresa, em tese, responde pelo delito. Então, você vê, há lacunas, né? A gente precisa primeiro conhecer, né, como é que funciona esse universo, se adaptar à sua linguagem, né? E trabalhar com essas questões que são bastante sensíveis, né? Cirurgias robóticas. Né? Também. Mas mesmo assim, eu insisto na minha tese de que são instrumentos, são meios operados por seres humanos. Então, é um instrumento, apenas um instrumento. No meu ponto de vista, a internet, o cyber, seria um instrumento para se praticar delitos já elencados no rol, por exemplo, do Código Penal. Entende? Mas pelos exemplos que o Robson está trazendo, Macri, a gente vê que esse universo ele vai muito mais além do que... ele vai muito mais além em razão de que a tecnologia está tão avançada, né, em matéria digital, que esse instrumento, essa máquina, né, esse robô que seja, ele, com os algoritmos, né, eles podem até ter vontade própria, não é? E isso é que realmente está totalmente fora da nossa realidade em matéria penal, né? Porque se não há crime sem uma conduta humana, né? Como é que ficaria essa situação? Aí teríamos que fazer uma nova teoria do crime. Pois é. Uma nova teoria do crime. É por isso que o professor lá do mestrado, o que você me indicou, que vai ser nosso convidado, ele faz algumas provocações nesse sentido. O Paulo, com o conhecimento que ele tem, ele consegue, inclusive, trazer teorias que podem fazer, que a gente pode fazer um paralelo. Como ele falou da teoria como é que é o nome da teoria, Paulo? Actio libera in causa. Actio libera in causa, então, assim, aí eu estava vendo também, Paulo, de obter informações, o crime, o delito previsto no 154A. Aí no início da live eu falei com o Marco, é possível um ser humano cometer um homicídio, um crime digital de homicídio, né? Perfeitamente possível. Aí o Diego deu um exemplo, e eu vou usar um exemplo que é de um dos materiais que eu estava lendo. Tem um livro que é legal, que chama do Fabrício Rosa, Crimes de Informática. Ele fala o seguinte, crime de informática, qual que é a definição? É a conduta que atente contra o estado natural dos dados e recursos oferecidos
por um sistema de processamento de dados, seja pela compilação, armazenamento ou transmissão de dados, na sua forma, compreendido pelos elementos que compõem um sistema de tratamento, transmissão ou armazenagem de dados, ou seja, ainda que de forma rudimentar. E aí, vamos partir do princípio seguinte: o cidadão, o hacker, aquele que... a definição de... aquele que utiliza a internet para cometer o crime, ele entra, por exemplo, tem muitas empresas que o gás ele é controlado por uma máquina. E, por exemplo, ele aumenta ou diminui a pressão do gás, fazendo com que ocorra a explosão, né? Essa pessoa, ela é um crime impróprio, porque a internet foi um meio de se utilizar, mas ainda assim é um crime digital. Né? Ele fez por intermédio da internet. E ele vai responder pelo crime de homicídio, e ele vai seguir o rito do tribunal de júri, um rito especial. Então, eu acho não, tenho certeza, assim como eu falei no início, Paulo, eu acho que você deve conhecer ele, o Luiz Augusto Durso. Sim. Então, ele fala com muita propriedade sobre alguns pontos e faz uma reflexão legal sobre isso. Então, é algo que não vai parar por aqui, né? Assim como o Paulo pontuou algumas situações, você vê, pouco mais de 40 minutos de conversa, a gente pode dizer que a gente tem um estudo vasto para fazer, para conseguir levar para a sociedade uma resposta para regular esses tipos de crime. Isso, e para complementar essa questão relacionada ao bem jurídico, né, a gente está falando de integralidade, disponibilidade e confidencialidade do meio ambiente informático, né? Então, a gente precisa definir esse ambiente e o objeto de proteção, né, para que a gente possa, com mais segurança e com base, obviamente, no princípio da reserva legal, né, e seus corolários todos, trazer também uma segurança jurídica, né, para quem se utiliza desse ambiente, ou desse meio ambiente informático, né, porque você construir tipos penais é algo bastante complicado, né, e exige uma precisão muito grande, né? Então, essa questão levantada pelo Robson, dos algoritmos, né, terem, em tese, vida própria, né, a ponto de, sozinhos, manipularem ali aquela máquina e ela vir a praticar algum delito, como, por exemplo, no jogo de xadrez, né, que ele comentou, uma lesão corporal, e a gente não precisa ir longe, né? Esses dias eu vi aí na televisão também um robozinho, parece um cachorrinho, né, que tem a tecnologia da Alexia, né? Então imagine se esse cachorrinho, nem sei se tem boca, né? Mas vamos supor que ele tem uma boca, né? E acabe mordendo, né? Mas não precisa ter boca, né? Só o fato dele pisar, às vezes, no pé da pessoa, ou de alguma forma for em direção à pessoa, né? E por meio de uma contusão ocasionar alguma lesão à integridade física da pessoa, já poderia dar ensejo aí a uma conduta danosa, né? Então, a questão do bem é essa, né? Do bem jurídico precisa ser muito bem definida, né? Qual que é o ambiente de proteção, né? Qual que é o objeto de proteção, né? Então, o meio ambiente informático em relação a esse tripé, né? Basicamente a integridade, a disponibilidade e a confidencialidade, né? Exato. Olha que interessante. Tem aquele filme, eu não sei se vocês já assistiram, Minority Report.
Sim. O Tom Cruise faz. Isso. Ele prevê, eles prevêem por algoritmo a prática de um crime. E eles se adiantam e prendem a pessoa antes dela praticar o crime. É um instituto de pré-crime, né? E eu estava vendo aqui que a Universidade de Chicago, os pesquisadores, eles afirmam que as previsões têm cerca de 90% de precisão. Ô, Marco, Então, Marco, só que a previsão não é feita pelo algoritmo, a previsão é feita por médiums, né? E aí o algoritmo ele transforma a mediunidade, né? A mediunidade em imagens, né? Exatamente. Ô, Paulo, você já ouviu falar da polícia preditiva? Já ouvi falar assim. Assim, a grosso modo, eu ouvi falar por intermédio do André, que é meu sócio, que ele viu, ele chegou em mim e falou: Robson, eu queria que você saber se você consegue me dar um conselho da polícia preditiva. Eu falei: André, isso já foi aqui uns 8 meses atrás. Eu não sei nem da onde que você tirou isso, mas eu vou procurar. E eu procurei saber. E está no edital para juiz federal. É a previsão, exatamente isso daí, a previsão de um crime, você acredita? É uma polícia que age para atuar antes que o crime aconteça. Mas isso é importantíssimo, isso é investir em inteligência, né, policial. Isso que é importante, cara. Né? A gente tem que estar prevenir. Se a gente tem meios para isso e com a tecnologia, né, e a gente não está longe de uma realidade como essa aí no filme Minority Report, né, acontecer. Não estamos longe disso. Isso de uma certa forma, quando eu fiz uma pós-graduação em criminologia em Ribeirão Preto, na Inglaterra já existia um sistema, e aqui, se você conseguir baixar o aplicativo, também tem, onde você delimita as probabilidades de onde irão acontecer os próximos crimes e quais são os crimes que acontecem em tais localidades. Aqui em Rio Preto já tem um aplicativo onde você consegue analisar quais tipos de crimes acontecem em quais regiões. Então a probabilidade de acontecer um crime de furto num bairro, por exemplo, da Redentora, é muito maior, na época, né, que eu estudei isso, um furto de toca-fitas, de toca-CD, naquela época tinha muito. Era muito, muito alta. Então eles traçavam uma delimitação urbana. Agora, isso é muito perigoso, esse tipo de perfilação criminal, né? Que é o criminal profiling, porque isso pode-se e acende um alerta aí ao resgate da teoria lombrosiana. Sim. Né? Porque o que acontece é que, sobretudo, a neurociência já tem estudos que falam que o indivíduo, antes de praticar o delito, antes de ter a ação, ele já praticou o delito no pensamento dele. Exatamente. E aí a teoria da vontade, novamente, teríamos que analisar de novo a teoria do delito para ver, porque ela não vai suprir. Porque é só a ação ou omissão. Se você ainda não tem a ação, penseiro não paga gabela. O pensamento
não paga imposto. O pensamento não é punível. Exatamente. Entende? Então, são inúmeras situações aí que temos que refletir. É um tema que não dá para esgotar, é um tema que ele traz muitas vertentes, Marco. Muitas vertentes, porque a gente pode enumerar os crimes, né? Como crimes contra a honra, crimes contra a pessoa, crimes patrimoniais, né? E dá até, Robson, para fazer um paralelo com o próprio direito médico e o biodireito, né? Quando Sim. o Marco estava contando esse caso aí específico, eu pensei até na questão da discriminação digital, né? Então, você vê, eu vou até dar uma dica aqui para quem gosta, né, dessa temática, que vai correlacionar os temas de biodireito e bioética ao direito digital, que é o filme Gattaca, né, com 2 T's, Gattaca. Assistam esse filme, muito interessante, né, e uma apuração, né, da raça, obviamente, aqui voltada à questão tecnológica, né? Como se fosse uma pessoa transgênica, né? Vamos dizer assim, né? Então, você apurar a raça fazendo escolhas, né? Ah, eu quero ter um filho de olho azul, cabelo castanhos, claros, assim, assado. Então, isso pode até dar lá na frente, né? Esse tipo lá na frente não, hoje, né? Esse tipo de questionamento, pode levantar esse tipo de questionamento. Então, dá até para fazer uma correlação aí com o biodireito, a bioética, direito médico, enfim. Ô Paulo, para a gente terminar aqui, tem um detalhe muito importante quando a gente fala em crimes digitais. Qual é esse detalhe? E um detalhe nos crimes digitais, Paulo, eles fazem toda a diferença. Assim como no tribunal do júri, é necessário você perseguir todas as provas para chegar à real situação de como o fato ocorreu, como aquilo aconteceu, de que forma aconteceu, se foi um tiro, se foi uma facada, de onde veio, de quem veio e como aconteceu. Quando você fala, por exemplo, no direito médico, fez um paralelo, também é a mesma coisa. Quando ocorre um erro médico, Paulo, você tem que procurar saber, primeiro, de como ocorreu esse erro, se foi realmente um erro médico, se a culpa é do paciente, se a culpa é do médico. Agora, vamos partir do princípio que nos crimes digitais, a gente também tem que saber ter essa essência e saber como que funciona, porque quando você, por exemplo, vai perseguir um IP, né? De onde saiu, de quem manuseou aquele computador, aquele tablet, aquele celular, porque tanto faz o objeto material com que ele comete o delito, mas vamos que nessa onda da internet, ele cometeu esse crime, então ele existe o IP. Aí, que são os protocolos, né? Você pode descobrir o IP, mas existe um detalhe muito pequeno, mas ele é crucial. Um IP ele pode ser utilizado por várias pessoas. E aí existem aplicativos que mascaram o IP também, né? E aí existe um detalhe que se chama... E aí é a forma como você tem que se especializar, não só no direito. Você tem que arrumar um especialista, alguém que realmente trabalhe com a internet, porque existe uma porta. E é essa porta que a gente precisa identificar. E se a gente demorar, segundo o Marco Civil da Internet, é 1 ano que ele tem que guardar essa informação. Sim. O provedor, entendeu? né? Hã?
provedor, você está dizendo. Exato. Então, e Provedor. aí? Se eu demorar muito para pedir, se eu peço só IP, esqueço de pedir essa porta, como é que vai fazer? Pois é. Ó, Eu quem tá simplesmente, assistindo- eu vou quem perder tá essa informação. Quem está assistindo a gente hoje é a Edilene, lá da CASP. Abraço, viu, Edilene? Fez uma pergunta aqui para a gente, ó. Quem que responde? É o técnico ou o contratante para alterar os dados do sistema, né? Então, você vê, a conduta humana, ela não deixa de existir, né? Como disse o Marco, ela não deixa de existir, né? É lógico que em algumas situações é possível a gente distinguir, né? Mas em outras não, como bem salientou aí o Robson, porque se demora muito para se distinguir a máquina, né, o protocolo, né, o TCP/IP, para tentar rastrear, né, de onde que veio aquela alteração, aquela conduta, né? Fica difícil da gente distinguir também quem seria responsabilizado pela prática criminosa, né? Mas tem um outro tema também, Robson, que é importantíssimo, que é o da competência, né? Nós não Esse tema é falamos disso, não vai dar complicadíssimo, tempo. né? Não vai dar tempo. Competência, você falou tudo, Paulo. Você O está tema é vendo como é que... complicadíssimo, né? E quando a gente fala de competência, ela pode... Aí, ó, é humanamente impossível a gente pontuar tudo aqui. Então vamos deixar aqui para quem está assistindo a gente a Isso. seguinte reflexão, né? Um brasileiro que mora no Japão ingressa na rede mundial de computadores pelo seu aplicativo de celular e consegue acessar uma conta corrente de um australiano na Suíça, desviando valores dessa conta para uma conta de um chinês no Brasil. Ave Maria. Qual justiça é competente? Né? Então, são situações muito complicadas, né? E a gente não tem uma legislação única, né? Mundial aí. Agora você entendeu, Paulo? Né? Agora você entendeu, viu, Max? Você entendeu por que eu penso que muitas vezes a legislação não é que é falha, muito pelo contrário. Eu penso como vocês, eu acho que a gente comunga do mesmo pensamento, eu acho que nossa legislação ela é vasta e a gente não precisa nem aumentar a pena. Mas alguns pontos, lacunas, como o Paulo falou, elas vão precisar, a gente vai precisar mexer. Ô Paulo, obrigado pela paciência, obrigado pela forma como você me ajudou e fez eu pensar mais, porque é exatamente isso que é o papel de alguém que um professor, como sempre disse, e o Marco. Não, a ideia do PROS é essa, Robson, a gente trocar conhecimentos aqui, né, a gente partilhar as situações que a gente vivencia na prática, né, como advogados, como criminalistas, né, e poder fazer isso na internet, que é um meio, né, que tem um alcance bastante grande, né, e a gente agradece sempre a participação de todos, com os questionamentos e com os elogios, e muita coisa tem por vir ainda aí, pessoal. Podem aguardar. Mais importante, sem reserva de conhecimento. Aqui não tem. Aqui não tem. É isso Tchau, aí, gente. pessoal. Valeu. Foi um prazer. Obrigado, gente. Boa quarta-feira para vocês. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.